Oi, eu não sou o Goku. E na aula de hoje a gente vai estar tentando destrinchar um pouco mais sobre os acontecimentos da Guerra Fria. Lembrando, nós temos vídeo aí falando sucintamente do que foi esse período de Guerra Fria. Bem rápido, mas no vídeo mesmo eu prometi que estaria falando de mais dos acontecimentos desse momento histórico aí. Então vamos lá, a Guerra Fria é aquele momento histórico pós-Segunda Guerra Mundial onde ergueram-se duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, cada qual defendendo o seu sistema político-econômico. No caso dos Estados Unidos, é o capitalismo, o sistema político-econômico baseado na propriedade privada, que tem como principal objetivo é o lucro. O lucro. É lógico, baseado na propriedade privada dos meios de produção, tá? E no caso da União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, segundo os escritos do Karl Marx, que criticava bastante o sistema capitalista, dizendo que a divisão do mundo em classes sociais promovia algo ruim para a classe trabalhadora. Para Marx, a gente tinha basicamente o quê? Dois grupos sociais, duas classes sociais maiores. A burguesia, que é aquele que possui os meios de produção, e o proletariado, aquele que não possui os meios de produção, e para sobreviver vai fazer o quê? Vender a sua força de trabalho. E aí a gente vai ter uma disparidade muito grande, segundo Marx, da burguesia com o proletariado, já que aquele que possui os meios de produção, ele vai estar recebendo os lucros da produção que vão ser muito, mas muito maiores do que o recebido enquanto salário do trabalhador, que é o real produtor do que é o real produtor do produto em si. Tanto que uma das frases de Marx é justamente aquela: se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. E a ideia do Marx, então, para que isso acontecesse, era coletivizar os meios de produção, para que não acontecesse aquilo que ele chama de mais-valia, que é justamente o trabalhador estar produzindo uma enorme quantidade de dinheiro, ficando com uma parte muito pequena, e a maior parte desse lucro, que é justamente a mais-valia, que é a maior parte do lucro em cima do produto que foi produzido, pertencer a uma única pessoa, enquanto um monte de trabalhadores vai receber um salário muito inferior, que muitas das vezes não paga nem aquilo que ele está produzindo. Então, para que não houvesse um conflito constante entre essas duas classes sociais, Marx determina nos seus livros, O Capital e o Manifesto do Partido Comunista principalmente, ao lado do Friedrich Engels, que houvesse uma coletivização dos meios de produção, que eles não pertencessem a particulares, como acontece no caso do capitalismo, onde quem iria estar organizando esses meios de produção que seriam coletivizados entre a população seria o Estado. A forma como a sociedade se organiza politicamente e cria o governo. Então, eles é que estariam organizando os meios de produção entre a população, sendo o Estado um fiel representante da classe trabalhadora. A União Soviética, com esse pensamento lá em 1917, vai promover a Revolução Russa liderada por Vladimir Lenin. E em 1922, a gente vai ter a formalização e criação da União Soviética, sendo esse primeiro país socialista do mundo. A ideia do Marx era que o socialismo atingisse o comum a todos, o comunismo, onde haveria a dissolução do Estado, não precisaria mais ter a organização do Estado enquanto governo. Mas, enfim, a ideia do capitalismo, então, é que houvesse uma liberdade, onde você pudesse possuir os meios de produção e criar os seus sonhos. E a ideia do capitalismo, então, era crescer, fazendo com que esses meios de produção pertencentes a particulares competissem, aumentando assim então a tecnologia, melhorando assim a qualidade de vida da população, fazendo com que hoje a gente fosse detentores de uma tecnologia que só alcançou esse patamar devido à competitividade das empresas. Enfim,
cada qual, dentro desse período, debatia qual seria o sistema político-econômico é, de melhor qualificação para a população. A gente viveria melhor de que forma? E é lógico que cada um ia estar lá fazendo propaganda negativa do sistema político do outro. E essa discussão é essa Guerra Fria. É esse período histórico. Porque ambas as potências eram potências militares. E a qualquer momento eles podiam estar querendo resolver essa disputa entre capitalismo e socialismo na base de uma guerra. E a gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, né? A gente viu todo o caos e terror que uma guerra poderia promover. Então, era um momento de tensão muito grande. Até porque a principal arma no período logo pós Segunda Guerra Mundial, eram as bombas nucleares, era o armamento nuclear. Os Estados Unidos tinham promovido a destruição de duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, para promover a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Alguns dizem que o Japão já tinha se rendido, né? Que os Estados Unidos só queriam mostrar poder bélico mesmo. Mas eu não vou entrar nesse critério agora não. E nem depois. Então, o fato é que os Estados Unidos mostrou que tinha esse poder bélico para o mundo e a União Soviética mostrou que também possuía. Então, se as duas potências entrassem numa guerra, a quantidade de armas que elas possuíam poderia por fim a humanidade, até porque os aliados dessas potências que foram se formando ao longo da Guerra Fria também promoveram a criação de armamento nuclear. E a gente teve uma das características dessa Guerra Fria justamente a corrida armamentista, onde cada qual das potências produzia armas cada vez mais poderosas, armas cada vez melhores e promovia a criação de exércitos e aliados e acordos militares cada vez mais cada vez mais íntimos, como foi a promoção e criação do lado dos Estados Unidos, que foi a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, com a finalidade de tentar impedir o avanço do socialismo soviético, que tanto é que a gente pode considerar a OTAN e até o Plano Marshall, que foi uma ajuda financeira dada pelos Estados Unidos para a reconstrução dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial, já que esses países europeus, a Europa foi o principal foco de destruição da Segunda Guerra Mundial, já que a gente tinha ali a Alemanha se expandindo para tudo quanto é lado, com o nazismo dela, começando com a Tchecoslováquia, com a Polônia, e depois dominando até a França. E, bom, o lugar mais atingido realmente Europa. Então, os Estados Unidos, para ter parceiros e aliados capitalistas e impedir o avanço da União Soviética, fez o Plano Marshall. A gente pode chamar tudo isso de doutrina Truman, que foi justamente esse monte de estratégias para tentar impedir o avanço soviético no mundo inteiro. A Soviética não vai querer ficar atrás e também vai promover os seus próprios acordos. Ela vai dar ajuda financeira também para os países que vierem a se tornar socialistas, na forma do que a gente vai conhecer como Comecon. E também vai promover um acordo militar contra a OTAN, que vai ser o Pacto de Varsóvia. E que vai ter basicamente a mesma finalidade da OTAN, uma organização militar. Se acontecesse a guerra e União Soviética ou Estados Unidos, se um atacasse um ao outro, todos os países que fossem membros da Pacto de Varsóvia, todos os países que fossem membros da OTAN, eles iam lá para participar da guerra. Então, porra, se acontecesse uma guerra real entre Estados Unidos e União Soviética nesse período de Guerra Fria, porra, caos. Seria uma guerra de proporções nunca vistas antes pela humanidade. Então, esse período de Guerra Fria é de total tensão, por isso chamado Guerra Fria. Não foi a Guerra Quente, não foi a guerra da galera morrendo, apesar de ter tido as guerras que a gente pode chamar de guerras terceirizadas. Países que lutaram em nome dos conceitos socialista ou capitalista, que tem as consequências até os dias de hoje, como é o caso da Coreia. A gente até hoje tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, os dois países divididos. A Coreia do Norte foi apoiada pela União Soviética e até hoje a Coreia do Norte é um país socialista. A Coreia do Sul, extremamente capitalista, espalhando K-pop pro mundo. E Samsung. Enfim, vários outros países se tornaram
socialistas nessa época, como o fato da Revolução Cubana. Cuba está aí até hoje sendo um país de características socialistas e sofrendo embargo econômico norte-americano justamente por ainda ser socialista. E Cuba foi uma porrada violenta nos Estados Unidos e a União Soviética apoiou bastante Cuba justamente pelo fato de Cuba estar no território americano. Cuba estando no território americano era uma pedra no sapato sendo um país socialista dos Estados Unidos, já que a América era a área maior de influência dos Estados Unidos. Tanto que a gente teve um momento que foi de tensão total, que é a crise dos mísseis. Tem uma música do Iron Maiden que é 2 Minutes of Midnight, 2 minutos para meia-noite. Eu acho que essa música ela faz referência a esse momento de crise dos mísseis, sabe? Porque é o seguinte, no Pentágono, que é a principal base militar norte-americana, eles tinham um relógio parado, que era o relógio do fim do mundo, onde os ponteiros eram mexidos conforme a proximidade de uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos. Conforme esse relógio era aproximado da meia-noite, a guerra estava mais perto de acontecer. Se estivesse lá na meia-noite, a guerra estava acontecendo. Esse 2 minutos para meia-noite ocorreu justamente durante essa crise dos mísseis, onde mísseis foram colocados em Cuba e podiam acertar rapidamente os Estados Unidos. Podiam chegar ali em Washington e devastar Washington, capital dos Estados Unidos, de uma maneira rápida. E os Estados Unidos ficou sabendo da existência desses mísseis, então a tensão foi grande, porque os Estados Unidos exigiu da União Soviética a retirada desses mísseis, os Estados Unidos não queriam exigir. Tem até filmes que falam sobre esse período aí, essa crise dos mísseis. Além da crise dos mísseis, a gente teve a guerra Irã-Iraque, a gente teve a formação do Al-Qaeda, sim, e a Al-Qaeda que diz que foi a responsável, liderada pelo Osama Bin Laden, pelo atentado terrorista das Torres Gêmeas nos Estados Unidos e também ao Pentágono. Ela foi criada, auxiliada, a criação dela foi auxiliada pelos Estados Unidos como uma forma de grupo paramilitar, uma milícia que viesse a impedir que a União Soviética tornasse o Afeganistão socialista. E depois teve essa reviravolta toda da Al-Qaeda ir contra os Estados Unidos, afirmando os Estados Unidos ser o mal do mundo, já que os Estados Unidos está sempre ali no Oriente Médio, interferindo nos conflitos ali existentes, justamente, não vamos ser hipócritas, pelo fato de aqui no Oriente Médio ter mais da metade do petróleo do mundo. Ali no Oriente Médio a gente tem a Arábia Saudita liderando a OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, que determina basicamente o preço e o valor do barril de petróleo no mundo, dentre outros esquemas tratados aí. E aí sendo justamente os países juntos, né? Juntos eles serem os países com a maior quantidade de petróleo do mundo, porque sozinho o país que mais possui petróleo no mundo, se eu não me engano, é a Venezuela, aqui na América mesmo, que é o único país da América que faz parte da OPEP, ok? A gente teve aí então mais alguns acontecimentos e características da Guerra Fria. O vídeo já está ficando com mais de 13 minutos e está na hora do almoço, estou com fome também. A criança está chorando lá porque quer comer também. Então a gente vai dar uma terminada por aqui, mas a gente vai voltar na Guerra Fria e quando a gente vai falando de outros assuntos, principalmente quando a gente vai falando da nova ordem mundial, que é o mundo pós-Guerra Fria, a gente vai estar retomando sobre alguns dos acontecimentos da Guerra Fria, tá ok? Então, gente, até o próximo vídeo. Valeu, fui!